estava em primeiro lugar em tudo, né? Porque ela com as funções dela na escola No Estado, com a estadual, demanda do Estado, e você com a demanda do município. Então é muito interessante. Eu compartilho com você esse mesmo sentimento. Não é ruim, não. É às vezes assim, você fica pensando, será que eu vou ter tempo? E é igual esse tempo chega, né? Então eu quero parabenizar a você pelos seus mais de 10 anos de gestor à frente da pasta da educação, e creio que com as limitações, com as dificuldades que às vezes eram impostas não pelo prefeito, mas pela circunstância do país como um todo, você fez o melhor de si. Você fez o melhor que você tinha para oferecer a Bonfinópolis. Então, por essa parte, nós vamos fechar, passar a regra, igual o professor Raimundo fala, fecha a conta e passa a regra. Isso. Questão da educação. Mas tem que ter a regra, porque a regra é da educação, né? Até para encerrar o assunto, para passar agora para o nosso mundo poético. Você foi meu parceiro poético em 2013, na coletânea nós falamos. Agora, em 2023, eu estou com o mesmo projeto semelhante, e que você, na época, eu lembro que eu falei com vocês, falou, não, agora passando por situação, não estou tendo cabeça para escrever, nem o Recanto das Letras, que eu escrevia muito, tem muito tempo que eu não escrevo nada para o Recanto. Realmente. E é um grande escritor. As suas falas, seus textos, tem assim, aquela questão que eu, às vezes eu quero falar um assunto, eu tenho preguiça, eu já digo para você agora, eu fico com preguiça, que eu começo a falar, o assunto vai desenvolvendo outro e outro, e vai crescendo, até eu voltar lá na origem de novo e dar um trabalho danado para fechar, para matar o assunto. Você já tem essa capacidade. Uma, duas, três frases, você fecha um assunto inteiro. Isso eu sempre percebi nos seus textos. É assim, aquela precisão na fala. Isso. Muito conciso, né? Da fala. O Cid Olímpio de Unaí, que é nosso confrade da Academia de Letras, ele fala, não, Sebastião aprendeu foi com um grande catedrático, Machado de Assis. Ele usa umas palavras que tem hora que eu não consigo nem entender. Porque ele escreve uma frase com duas palavras. Então, Cid, meu abraço. Estou aqui do lado dele aqui, essa figura séria. Um grande amigo que a gente tem. Figura séria, que está assim, hoje aqui em Brasília. Eu vim cá de certa forma agora, estou na casa, estou aqui desde mais cedo, já almocei, já lanchei, vou hospedar por aqui. E de certa forma agora também, Sebastião, dizer para você não pode ficar fora do mundo literário, você tem que escrever. Você tem que produzir seus textos. Esses textos, agora, principalmente, pelo que você mencionou, pela experiência de tratamento de saúde que você ficou agora, acompanhando a Edileuza, sua esposa. Você tem muito a contribuir agora com esses textos seus. Seria um texto assim, vou dizer para você agora, até uma autoajuda. Uma autoajuda. Você escreve do lado romântico, você é mais romântico do que eu ainda. Eu começo um texto, quando eu vejo que eu estou muito moralista no contexto. Mas você tem que escrever. Falando aí Fica à vontade, da parte literária, eu quero agradecer mais uma vez você, Nunes, pela oportunidade, e agradecer aí os confrades e confreiras da Academia de Letras de Unaí, região da ALU, que também sou membro, um dos fundadores da academia, com a cadeira 14, tendo como patrono Paulo Regulus Freire. Ninguém conhece Paulo Freire, né, Sebastião? Foi na época eu escolhi o Paulo Freire pelo lado da educação, que era a pasta que eu ocupava na época, e que ele é o patrono da educação, né? Ele é fora de série, é uma pessoa que os textos dele, você vê que tem várias e várias frases publicadas pela internet, né?
A gente fica até triste pelo governo atual, do tanto que denigre a imagem de Paulo Freire dentro da educação. Então, entendo que cada um tem a sua posição, mas não precisava de denegrir a imagem de alguém que é estudado por várias universidades do mundo e que aí no Brasil, onde ele desenvolveu o seu trabalho, ele às vezes esse tipo de críticas, né? É criticado, mas a gente tem que entender que cada um tem sua opinião. E quanto a escrever, infelizmente, parece que a gente tem uma certa inspiração para escrever, e essa inspiração, ela parece que vai e volta. E eu, nesse momento, não sei se pelas dificuldades com o tratamento da minha esposa e com esse momento vivido praticamente quase só dentro de hospitais, laboratórios, de clínicas, não tem criado essa inspiração para escrever. Eu até torço para que logo a gente comece a escrever algumas coisas, mas como você mencionou, no Recanto das Letras, que já tem anos que eu faço parte do Recanto. E você tem lá mais de bem uns textos já publicados nele, né? Eu costumo brincar que lá tem mais de 300, né? Mas que presta, às vezes não, são poucos. Que presta. Mas tem mais de 300 publicados, com mais de 50 mil, 60 mil leituras. Né? Então eu tenho um texto lá que tem mais de 10 mil leituras. Então a gente agradece todos e espera que mais pessoas continuem lendo aí. Sebastião de Mello, lá no Recanto das Letras. E a gente espera que logo a gente volta a estar publicando alguns textos lá e volte a ativa para escrever, que quem gosta de escrever sabe disso, que a gente são os momentos das divagações que a gente quer pôr para fora, como eu sempre menciono, que escrever todo mundo escreve. Alguns que guardam, outros jogam fora, né? Escrever, então basta ser alfabetizado. Então, logo eu vou estar voltando lá, se Deus quiser, publicando alguma coisa. O seu gênero, Sebastião, o gênero literário, existe o gênero dramático, o gênero lírico, o lirismo, né? Eu custei descobrir qual que era o meu gênero próprio de leitura, de textos que eu escrevo. Hoje eu vejo claramente, meu gênero é o lirismo. Nos momentos mais difíceis que você passou aí agora, nos momentos mais de provações, às vezes eu não consigo escrever na hora aqui, porque dada a emoção você não vai conseguir nem, sabe, hoje eu choro, não tenho vergonha, eu choro, eu sou humano. Eu choro, às vezes eu emociono, mas eu digo para você que esses momentos, Sebastião, me inspiram muito, tem hora que me inspira. Eu já escrevi os melhores textos, foram os piores momentos que eu estava vivendo, os piores momentos que eu passei por perdas familiares. Meu irmão, agora em março, faz um ano que ele faleceu de Covid em Anápolis. Eu escrevi um texto lembrando dele, olhando uma fotografia dele, e esse texto hoje, ele é um dos que eu acho assim mais apropriado para uma autoajuda, me serviu muito. Toda vez que eu leio, eu tenho um problema ainda, Sebastião. Toda vez que eu vou no Recanto e leio ele muda, ele aumenta uma estrofe, ele aumenta e troca uma palavra de lugar. Você lê um texto, percebeu uma coisinha, você já me deu uma dica, eu percebi que estava coerente a sua fala, concordei, agradeço assim agora publicamente de um dos textos, não sei qual é o texto. Foi um texto que você colocou no Recanto. Você falou, olha, o texto está... Eu nunca mandei o link para você. Ah, tá. Eu lembro. Parece que você falou, não foi de uma concordância, ficou meio redundante uma parte. Quando eu fui ver, realmente estava. E agradeço você que eu fui lá e já corrigi. Você não voltou a ler o texto, mas ele está corrigindo. Assim, não. Eu esqueci, lembro da situação, sim. Mas é isso, porque eu acho que a gente somos parceiros, afinal de contas, somos parceiros e
Acho que é para isso também, para verificar alguma coisa que... Pode ser melhor, só fulano, ele é muito melhor que isso aí. Mas quanto ao descobrir o gênero literário, eu também confesso que eu não sei. Até hoje ele deve Eu imagino que vai muito do momento, realmente. Do momento que essa inspiração vem, talvez seja um momento que você está ali passando por uma dificuldade. E que, você tirar proveito daquele exemplo de superação. E também tem momentos que você pode estar triste e relatar que está alegre. O Ariano Suassuna disse que ser poeta é bom que pode mentir. Quem não pode mentir é a ciência. A ciência não pode mentir, mas o poeta pode, que ele pode inventar, mentir de certa forma. E também lembrando aí do Fernando Pessoa, que diz que o poeta é um fingidor. Finge a dor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que devera sente. Então... tá vendo? Tá poetizando. Então, uma citação boa eu dele. acho que o nome dele nem era Fernando Pessoa, né? É o Fernando Pessoa. É o artista. E depois ele criou os heteronômios. Os heteronômios. Fernando Pessoa foi inventando aí. Mas, Sebastião, eu falava assim do gênero, né? Ele tá naquele CD meu e seu, nosso, quando a tristeza nos desperta para a alegria. Esse texto eu escrevi assim no momento mais angustiante da minha vida, foi quando minha mãe faleceu. Você já me contou a história. Quando a tristeza nos desperta para a alegria. Porque o sofrimento que a pessoa vai ficar numa cama, num leito de hospital, isso é uma tristeza imensa. Porque você sabe que a pessoa está sofrendo, ele quer a vida, mas ele está sofrendo. E a minha mãe, ela não ficou numa cama de hospital quando foi os últimos instantes de vida dela. E minha mãe não reclamou, Sebastião, nenhuma palavra. O olhar dela não foi um olhar triste, em nenhum momento. Naquele posto de saúde de Bonfinópolis, acontecendo a exposição agropecuária, Wanda, minha irmã, estava com ela, desde manhã cedo, ela foi ajudar ela a tomar banho, já percebeu que ela estava assim diferente, mais calada, mas sempre rezando o texto dela, sentada na cama, tomou banho e começou com uma falta de ar, falou, parece que o meu ar no pulmão está meio pesado, estou puxando o ar, não está ficando bom. Eu deito de lado, perto está ruim, eu sento, perto está ruim. E isso ela sentiu de manhã, desde a hora do banho, e foi até a noite, quando deu às 19 horas, 20 horas, ela faleceu. Então, e lá ela faleceu junto comigo, deitada em meu braço. Ela não olhou, falou, oh meu Deus, me ajude, não deixa morrer. Ela não falou nenhuma vez. Morreu numa sexta-feira. Isso aí, quem é devoto de Nossa Senhora, você sabe que tem uma história que fala, não sei se isso procede, mas pela fé e pelo respeito, ela era muito devota a Nossa Senhora, ela faleceu numa sexta-feira. Então, esse texto, quando a tristeza nos desperta para a alegria, foi justamente isso. Saber que ela cumpriu a sua meta aqui na Terra, sentiu aos 79 anos de idade que o momento dela tinha chegado, era aquele, ela não tinha direito de pedir mais. E às vezes a gente pede mais, ou às vezes quando tem tudo, você não valoriza o que tem. Com certeza. Até nisso empatamos. Não pode Minha ficar mãe vontade. também morreu com 79 anos e também... não teve essas reclamações? Não, em momento algum ela reclamava, ela entendia, a gente percebia nos gestos dela, que ela entendia que ela tinha cumprido a sua missão. Eu sou suspeito de dizer, eu acredito que ela realmente cumpriu e bem a sua missão aqui na Terra. Com certeza, Dona Joaquina foi uma pessoa que as famílias jovens de hoje não lembram dela. Alguns, os mais assim, os contemporâneos de 15, 20 anos, às vezes ela lembra, mas os mais jovens não lembram mais dela. Mas foi uma pessoa, não é porque eu estou na sua presença, que cuidou, você e Marininha, né? Uhum. Cuidou, você falou, morou no grupo velho, passou por tantas privações na vida,
mas era uma pessoa que tinha um sorriso de canto a canto da orelha. Uma pessoa alegre, feliz o tempo todo e disposta. Analfabeta, mas assim, uma pessoa que tinha na faculdade da vida, né, Sebastião? Ela transmitiu um aprendizado para a gente muito grande. E até você mencionou na sua fala com a Edileuza sobre a rua. Isso, pode falar que homenagem tem hoje, né? Eu sinto honradíssimo de saber que a minha mãe, uma analfabeta, uma pessoa que veio para Bonfinópolis já depois que a gente já estava crescido, e ela conseguiu, com todas as dificuldades dela, deixar o nome na história. Que a gente entende que... Está lá no bairro Frei Humberto. No bairro Frei Humberto, que a gente entende assim, que um nome numa rua são para pessoas importantes. Quando o Dilcim, um grande amigo que a gente teve, que Deus nos levou, né? Como um guerreiro, lutou tanto pela vida, né? E outro morreu feliz. Ele chegou para mim e falou assim: eu queria que você escrevesse para mim um pouquinho da história de sua mãe, que eu vou levar o nome dela para colocar numa rua no bairro Frei Humberto. Eu, no momento, eu pedi para ele, falei: Dilcim, não mexe com isso não. Minha mãe não foi uma pessoa importante, eu acho que tem tantas pessoas mais importantes que precisam querendo, você querendo, mas foi obrigado a falar porque você quer poupar de algumas situações que com certeza. Eu imaginava que às vezes poderia ter alguma resistência de algum vereador, né? E aí ele falou: não, mas nós temos que acabar com isso. Ela teve a sua importância. Achei até bonito por parte dele a colocação dele, porque assim, ela teve a sua importância dentro da pessoa que ela foi, na sua simplicidade, mas tem a sua importância dentro da história do município. Aí eu falei: então, beleza. Então leve, e sinto sim, sempre que eu vou a Bonfinópolis, depois... E emocionou, né? Você vai falar aqui. Então, só de falar no bairro. Então, quando eu vou a Bonfinópolis, eu tenho que passar na rua. Primeiro que quando eu chego a Bonfinópolis, às vezes até as pessoas estranham, mas eu ando todas as ruas de Bonfinópolis. Eu passo em todas as ruas, todas as vezes que eu vou a Bonfinópolis. Nunca você passa da mesma rua. Eu não fico, propositalmente você fala: eu passei por aqui, eu vou por aqui agora. Uma rua sem eu passar quando eu vou passeando lá, para matar a saudade. Então, e aí a rua Joaquina Vieira de Melo, essa impreterivelmente... Eu tenho que tirar uma foto na rua ainda. Eu tenho a foto também tirada da placa lá, com o nome. Agora tá uma plaquinha bonitinha, azulzinha. E assim, para mim é uma honra. Eu tive em Bonfinópolis, na penúltima vez que eu tive em Bonfinópolis, uma turma de alunos me procurou que precisava descrever as histórias dos nomes das ruas de Bonfinópolis, e que se eu podia escrever. Eu falei: com o maior prazer, e eu tenho uma facilidade muito grande para escrever sobre essa o que eu conheço, toda a minha história. Mulher. E aí a gente fica feliz de saber que tá lá, que ela foi de certa forma lembrada dentro do bairro até o dia que surgiu um vereador que possa vir a tirar o nome dela. Infelizmente surgiu, que eu até mencionei, né? Você mencionou na outra fala, que tirar e querer homenagear uma pessoa que ele entende que é de mais importância. Que não deixava de ser, mas poderia ser em outro espaço, outra rua que não havia nome nominado. Existia a rua ser rua projetada tal, então naquele momento, essa rua projetada tal, era o momento, pô, esse vai ser esse cidadão, vai ser homenageado lá. Agora, mexer no que já existe, e mexer num professor, eu achei muito assim, inoportuno a palavra. Eu acho, Nunes, que as pessoas, de certa forma, que trabalharam para o município, elas precisam de ser lembradas na hora que for colocar os nomes de ruas, todas as que for colocar as nomenclaturas, precisam de valorizar as pessoas do município. Se existe uma coisa, é que eu era contrariado, até lembrar aqui, eu era contrariado pela escola da Chapada chamar a escola Getúlio Vargas.
não desmerecendo, era militar. Não desmerecendo Getúlio Vargas pela parte que ele fez pelo país, mas eu acho que Bonfinópolis, o município, tinha pessoas que poderiam ser homenageadas. Então, às vezes eu comentava isso lá na própria escola, que é uma vontade que eu tinha de estar alterando essa lei lá. Fazendo alguma coisa para... E quando foi, assim, vários nomes que eu indiquei em Bonfinópolis, eu tenho esse prazer de algumas coisas em Bonfinópolis, foi algum nome que eu lembrava e indicava para alguém, falava, leva para colocar, para ser lembrado por isso e isso, pelo aquilo que a gente sabia, que pelo trabalho que foi feito, pela disponibilidade que teve em servir o município, às vezes em diversas situações, em diversos setores, em diversas áreas diferentes, mas a gente tem que estar sempre lembrando dessas pessoas que fizeram alguma coisa ao longo do tempo na história do município. Com certeza. E essa parte, Sebastião, para voltar na parte com você, para a gente dar uma ponderada na nossa fala, já chegando já bem próximo do nosso tempo, eu sei que você está com sono, nós estamos gravando, já são quase 10 horas da noite, mas é o seguinte, eu tenho a honra também, Sebastião, quando o Bonfinópolis completou o seu cinquentenário, eu ter, juntamente contigo, com você, lançado aquela coletânea, a obra dos poetas bonfinopolitanos. Eu espalhei aquele CD para o Brasil e o mundo. Onde eu consegui achar o endereço, eu estava mandando. Mandei para todos os estados. Começou um evento lá em São Paulo, daquele Luciano Becaletti, Talento Poético. Tinha escritor do Brasil todo na coletânea. Mandei a caixa, falei, olha, tem tantos estados que está aí. Eu quero ser entregue um para cada estado. Evidentemente, São Paulo, por eu sei, lá tinha mais pessoas. Eles foram no sorteio. Também, aquele monumento que tem aquela mão na entrada da cidade, na Praça Silvésia Cândido, é o monumento ao cinquentenário. E eu, de certa forma, faço parte daquilo ali. Ainda falta, quero cobrar agora um pouquinho, puxar um pouquinho da história. O prefeito Donizete falou, vamos colocar a placa. Ele sancionou a lei. O vereador Reginaldo apresentou requerimento na época. Depois que o autor do projeto, o dono do projeto, Maurinho Menezes, criou e falou assim, olha, a obra é minha, a assinatura da obra é minha. Mas eu queria que você participasse, você denominasse a obra. E assim, com todo prazer, eu fiz a denominação. E apresentei para o Maurinho à época, falou, tá ótimo. Apresentamos para o vereador, levou para a Câmara Municipal. Então não foi o vereador que criou aquele monumento. O monumento, eu precisava do vereador, o Maurinho precisou do vereador, para transformar aquilo em lei. Para que não ficasse... O que é aquela mão? O que é aquela mão que está ali dentro? O que aquela mão significa? Uma mão que está dando um adeus, uma acolhida, umas boas-vindas, um adeus, como a gente falou. E ela é a mão do próprio Maurinho. Ele desenhou ela inclinada, assim, uma mão muito pesada, por sinal, ali uma estrutura com engenharia danada, revestiu de granito. É uma mão e atrás tem uma figura geométrica. Lembrou de Brasília, que ele mora, é um artista plástico, ele ganhou em 2015 isso, ele ganhou o melhor artista plástico do DF, no programa do Ricardo Noronha Show, um canal de TV de Brasília, Rede TV Brasília. Então ele ganhou esse título. Então ele ganhou um troféu, foi votado. E nessa época ele foi o mesmo embalo e falou, bom filho, eu vou fazer agora essa mão. Fizemos, o prefeito Donizete acatou a ideia, gostou, fez em tempo recorde. Quando chegou o aniversário, ela não estava totalmente coberta, mas estava faltando só o revestimento de granito. Mas a mão, a estrutura estava pronta. Então aquela mão, a você que me segue, você que é de Bonfinópolis, você que visita Bonfinópolis na época do carnaval, o nosso carnabom, tira foto, vai embora, tem um espelho d'água, uma fonte na frente. Aquela mão é o monumento ao cinquentenário de Bonfinópolis de Minas, que chama Mão que Acalenta a História e Sua Gente.
Essa denominação fui eu que fiz, poeta Nunes de Souza. O autor do projeto, Mauro Menezes, que hoje mora aqui, tem seu ateliê em Brasília. Aproveito para mandar aqui um abraço para o Maurinho, que é conhecido por nós como Maurinho, que é o nome do pai dele lá, né? Maurinho. Parabéns, Maurinho. E obras ele tem criado aqui, produzido em Brasília. Então, Sebastião, agora falando assim um pouquinho da festividade, eu lembrei do carnaval. Você, quando secretário de administração, você assumiu bem assim, no sufoco. Bonfinópolis era o aniversário de 50 anos de Bonfinópolis, era o CD meu e seu que eu estava produzindo, era o aniversário, o carnaval, que foi bem no início, com menos de 60 dias, né, de posse como secretário, já estava programando o carnaval de Bonfinópolis. Foi assim, muito apertado. Eu lembro que você, como na secretaria, nem era educação, era administração, você pegou e fez a coisa acontecer. Eu costumo contar essa história para os meus filhos, que eu estava aqui em Brasília, trabalhando como professor, trabalhei aqui em 2004, e eu voltei para Bonfinópolis no finalzinho de 2004, o Padre Luiz já tinha sido eleito prefeito, e ele acabou me chamando para compor a equipe, mas até em outros locais. Me ofereceu uns 2 antes, alguma coisa assim, e eu nenhum dos dois eu aceitei. Isso não é meu perfil. Porque não tinha nada a ver comigo. Todas as duas coisas que ele tinha me oferecido antes não tinha nada a ver comigo. E aí depois ele me ofereceu o setor de compra. Como eu já tinha trabalhado experiência, no comércio, né? E aí é uma coisa que eu achava que eu dava conta de ajudar a administração, que aquilo era o meu propósito, não era tanto nem o trabalho, era participar. Aqui, eu estava trabalhando aqui, era professor aqui na fundação, e aí eu entrei com o setor de compras, e na época criou-se uma comissão, nós assumimos a prefeitura, assumimos os cargos dia 3 de janeiro. Que foi segunda-feira? Foi a segunda-feira. No final do mês, no final do mês de fevereiro, era o carnaval. Então nós tínhamos ali menos de 60 dias, e como já tinha uma história na campanha de que o Padre Luiz ia acabar com o carnaval. Então aquele momento a gente entendia lá, enquanto secretários reunidos, que era o momento de fazer uma festa maior para mostrar para as pessoas que a gente não tinha interesse nenhum de acabar. Era um grupo antes que vinha no governo, sempre essa questão. Quando ia mudar o grupo, as histórias que surgiram foram muitas. E o que era bom, porque o carnaval tinha pegado uma proporção muito grande, e eu acabei sendo como setor de compras, não era nem um secretário, eu era coordenador, na época, que era um segundo escalão, vamos dizer assim, e aí eu fui nomeado lá pelos colegas para ser o coordenador da equipe do Carnaval de 2005. E a gente foi muito feliz, assim, sentou, nos organizamos, a gente era toda uma equipe de pessoas novatos na administração pública. Eu nunca tinha trabalhado com isso. Não tinha nenhuma experiência. Eu tinha anos que nem... fazenda na época? Tinha anos que nem na prefeitura eu entrava, pelos lados opostos. Naturalmente acontece. Amigos, mas a política tem esses detalhes. Ali a gente viu numa situação muito complicada, que tinha que fazer e fazer. Não tinha outra saída. Era fazer. E aí a gente fizemos a festa, fizemos um carnaval de excelência. Foi público, foi Carruca aparecendo. Foi no ano cidade grande, né? Foi no ano que que Bonfinópolis começou a inovar o carnaval com as tendas, com tudo aquilo que hoje acontece. Ao contrário de trio. É isso. E aí, quer dizer, aí eu fui coordenador do carnaval de 2005 e 2006. E o carnaval, eu costumo contar a história justamente por isso, que o carnaval de 2005
é que me fez ir para secretário. Lá você foi muito bem avaliado. Eu como coordenador do carnaval, a hora que acabou o carnaval, em seguida eu fui nomeado secretário de administração e planejamento. Então, e aí eu permaneci até 2006, junho de 2006. Quando você substituiu a secretária que saiu. A secretária Neuza Simões. Eu brinco também com essa situação, porque substituir uma pessoa da altura de Neuza, na época, foi também uma responsabilidade muito grande para mim. Ela é muito catedrática assim, na pregação, muito profissional. Muito. E o Padre Luiz me chamou aqui para vir aqui em Brasília com ele. E ele saiu de Bonfinópolis, veio a Brasília e voltou daqui a Bonfinópolis de novo, falando para me aceitar a substituição. E eu chegou na porta de casa e eu já não tinha dado a ele a resposta que eu aceitaria ou não. E aí, quando eu entrei para dentro, eu contei para a Edileuza. Falei, o Padre Luiz me levou a Brasília hoje. Foi só para me propor assumir a secretaria. Deus virou para mim e falou comigo: você não vai assumir não, você não dá conta. Eu falei: não, então a resposta da manhã é sim. Porque aí foi desafio. Foi um desafio. Então, e eu não sei, como eu acabei de falar para você, não sei qual foi o trabalho que foi feito, mas eu sei assim que você permaneceu esses 10 anos. Tentei dar de mim o melhor para que a educação de Bonfinópolis não chegasse ao nível que está hoje. Não perdesse nenhuma qualidade, porque Bonfinópolis é tido como referência na toda a região. Quando foi desmembrar a superintendência de Paracatu para Unai, eles participou do processo, você estava no processo, e eles brigavam para ficar com Bonfinópolis pela educação que Bonfinópolis tem, pelo nome que Bonfinópolis tem na educação. Aproveitamos para parabenizar a todos os educadores do município por ter esse patamar da educação no nosso estado e no nosso país. Eu fiquei, você falou da superintendência de educação, Sebastião, sei lá, ironia, não sei se era, o que aconteceu, foi o primeiro concurso, um dos concursos que eu fiz, quando ia criar a superintendência de Unai, a SRE Unai. Saindo de Paracatu, o governador na época era... Quem que era o governador de Minas? Fugiu o nome de quem estava no governo. Anastasia, não era Aécio não, era Anastasia já. E questões políticas para escolher a superintendente, foi demorando, o concurso venceu. E eu fui um dos aprovados. O concurso era para 2 anos, para dar posse, passou 2 anos, renovou mais 1 ano, e o governador não tinha nomeado a superintendente. Resumindo, eu perdi o concurso. Eu poderia ser um concursado de técnico administrativo da Secretaria de Estado de Educação, trabalhando na superintendência. Demorou muito a nomear, mas certamente não era trabalhando na educação. Sebastião, já falando tudo isso aqui, sobre todo o aspecto da vida pessoal, familiar, você tem alguma coisa a mais que você gostaria de falar? É só mais uma vez agradecer você pela presença de estar aqui na minha casa. Retornando a Bonfinópolis, levo um abraço. Então, se abraço, você pode mandar diretamente ali para o pessoal. Toda a nossa família. E eu levo também um abraço. Dê um abraço a todos por nós. Continue nos colocando em suas orações, para que a gente possa continuar lutando aqui, a família reunida, nesses problemas da saúde, né, que a gente tem tido aqui dentro da nossa família, e pedir a Deus que coloque as suas mãos poderosas sobre todos, de forma especial, aqueles que nesse momento têm passado por dificuldades, tanto de saúde, porque infelizmente com essa pandemia que a gente tem muitas vidas perdidas, né? Muito. Eu aqui no nosso bairro, que a gente tem
Você estava falando, mas você teve vizinho dos dois lados, né? Dos dois lados da frente. E foi poupado, né, Sebastião? Você acabou. Mencionou, vocês aqui na casa contaminaram e foram poupados. É uma vitória, Uma né? vitória. Agradecer, louvar a Deus. E agradecer mesmo a todos e que aproveitem que curtam realmente o blog Amigos do Poeta. Amigos do Poeta 1970. Isso. E canal do YouTube canal também. Do YouTube, e que estejam lá desfrutando das entrevistas. A minha, com todas as dificuldades que tem, não é novidade. Não é novidade, eu tenho muita dificuldade nesses momentos para estar falando, mas para o poeta eu não poderia negar jamais de fazê-lo. Então é só mesmo agradecer a todos e um grande abraço. Do poeta também, Sebastião de Mello. Mas Sebastião, agora você achou que tinha acabado, né? Acabou as perguntas. Agora que vem o arremate da pergunta, da entrevista. A Edileuza, ela emocionou muito. E talvez eu não ia dar conta de fazer a pergunta para ela. Mas se ela quiser, depois a gente pode fazer essa pergunta diretamente para ela. E grava novamente e anexa na fala lá. Esse blog, Amigos do Poeta, depois você vê a descrição, se você olhar lá, ele fala que é entrevistar pessoas, personalidades, políticas, poéticas, profissionais liberais, autônomos, empreendedores, pessoas que têm a visão do mundo, que não vive para você e também a sua vida pode contribuir para alguma coisa, para alguém. Aí vem lá, dentro dessa entrevista, ao final dela, eu esqueci de falar, não foi que eu esqueci, eu não fiz para poupar a emoção. Porque eu acho que nós falamos todos os assuntos, falando do pai, da mãe, família, política, religião, Frei Humberto, tanta coisa nós falamos bonita aqui. Mas, vamos dizer, Sebastião, hoje você nem está trabalhando, né? Nem está trabalhando como você me falou, nem um emprego fixo. Edileuza que recebe o seu salário de professora, e você está vivendo como, vamos dizer assim, um empreendedor avulso. Você faz seus negócios, mas você não tem um emprego de levantar às 7 horas da manhã e ir para o circo. Mas vamos considerar que você esteja trabalhando ainda, para essa pergunta ficar mais completa. Aí chegará um dia, você está com mais de 50 anos. 50 e pouco, né? Praticamente 60. Indiferente da idade, vai chegar um dia que você vai falar assim, hoje é o meu último dia de trabalho. Eu não vou mais procurar essas kitnets para comprar, para alugar. Eu não vou reformar mais essa casa, já está boa, já está ótima. Está tudo pronto. Edileuza e eu já vivemos suficiente, 31 anos de casados hoje. Daqui mais, nós estamos pensando uma margem de mais 20, 30 anos pela frente, 50 anos pela frente. Você está lá com seus 80, 90 anos de idade. Aí fala assim, é a expectativa que a gente sonha. Mas ninguém vai estar trabalhando até essa idade. Vamos dizer que quando você ainda está na vida útil de trabalho ainda. Que seja o último dia de trabalho, hoje. Amanhã, meu último dia. Hoje nós estamos conversando aqui agora, você, como se você estivesse com a Edileuza, seus filhos, Rocinho, Lohane. Falei, gente, amanhã é o último dia de trabalho meu. Quais são ou qual é a palavra que você quer que fique gravado na mente de quem conheceu Sebastião de Mello para a vida? Quais são as palavras que ficam? Ixi, pergunta difícil, hein? Essa todos os meus convidados vão ter que responder. Pergunta difícil, mas eu pauto muito que eu acredito que sem isso a vida acaba ficando um pouco sem sentido, que é a sensatez. É a palavra
de ordem que eu toda vida... Se a pessoa quer lembrar, você vai lembrar de Sebastião como pessoa sensata. Uma pessoa sensata. É isso que eu gostaria de ser lembrado. É como uma pessoa sensata que analisa muito as coisas antes de tomar qualquer decisão. Então, Sebastião, eu digo para você aqui agora, pego minha mão, vamos dizer assim, o sensato poeta não vai fingir a dor. Se sentir a dor, vai se emocionar. Se sentir alegria, vai sorrir. É essa a nossa fala de hoje. Muito obrigado. Obrigado a você. Fala aí. Nossa, você pode preparar aí para você cortar metade.